Quando a decisão está mais perto de ser irreversível do que de ser algo que dá pra você modificar, mais você tem que pensar. Você ter sabedoria, você buscar conhecimento, buscar se desenvolver pra tomar decisões, pode ter certeza que vai, alavancar muito a tua vida, tuas decisões, teus negócios e ter uma vida muito mais tranquila, tá ligado? Existe um cara chamado Naval Ravikant. Ele é um empresário, ele diz que ele é uma lenda no Vale do Silício, e um dos princípios dele, que ele sempre fala, é sempre pense por primeiros princípios. Nunca confie 100% naquilo que as pessoas te dizem. Entenda quais são os princípios baseados no objeto de análise em si, e a partir disso tome suas próprias decisões. Fala, rapaziada, aqui quem fala é o Natan, o favelado empresário, e mais uma vez eu tô fazendo um vídeo louco pra vocês. Mas se liga, naquela pegada de sempre, hoje eu vou fazer um vídeo especial aqui, sem roteiro. Eu tô com o meu parceirão, Pedro. Ele é profissional de marketing e vendas absurdo. Largou a faculdade de hoje, tá como? Faz isso. E cara, a gente vai fazer nessa pegada aqui, fazer uma conversa também tranquila sobre assuntos que a gente vai refletindo, tá ligado? Hoje a gente passou o dia junto, trocamos várias ideias. Esse estilo de vídeo eu faço em sites meus e eu gravo pra reafirmar pra mim mesmo. E hoje nessa ideia com ele que eu troquei, as conversas que a gente teve, a gente vai reafirmar pra nós mesmos e acaba compartilhando com vocês. Hoje a gente falou, cara, muito sobre tomada de decisão. Como na vida tudo depende de uma tomada de decisão, às vezes uma mais importante do que a outra. A gente trouxe esse assunto, vou deixar o Pedro falar um pouquinho mais. Fala aí, Pedro, o que você tem pra dizer? Se apresenta aí pra rapaziada, fala um pouquinho sobre esse assunto de tomada de decisão. Pô, mano, primeiramente, prazerzaço estar aqui no seu canal, sabe? Prazerzão pra galera aí que tá assistindo a gente. Sempre um prazer falar um pouquinho sobre aquilo que a gente passa no dia a dia, aquilo que a gente tem de conteúdo pra entregar e que a gente acredita que pode melhorar a vida de alguém, porque em algum momento a gente também ouviu e melhorou a nossa vida, né? Então, 100% esse papo aqui. Cara, falar sobre tomar de decisão é bom, porque todo mundo, em algum momento da vida, vai tomar uma decisão muito difícil. Todos os dias nós tomamos decisões fáceis, mas em algum momento você vai ter que tomar uma decisão crítica, que pode ser irreversível ou não, pode mudar a tua vida por completo, ou talvez ter algum teor menor, mas faz parte da vida, é inerente à vida tomar decisões. Então você saber tomar decisões com um discernimento afiado te coloca à frente da média, sem você precisar de mais conhecimento ou de mais habilidade. Só se você conseguir ter um discernimento melhor do que as pessoas, você consequentemente tende a ter um resultado melhor também. Faz sentido? Pô, faz sentido pra caraca, irmão. Falando sobre esse assunto, meu irmão, tomada de decisão é um assunto muito foda pra nós dois, né? Porque, querendo ou não, a gente abdicou, tomou decisão, extrema, né? Que a galera geralmente julgaria muito. Como, por exemplo, você abriu mão da federal pra seguir tua carreira e eu abri mão da minha também pra seguir. Carreira não, né? A gente abriu nosso negócio, a gente fluiu e, como você falou, a questão de ter esse discernimento, ter essa astúcia pra tomar decisões é importante, até porque existem momentos que você precisa tomar uma decisão e você espera demais e você perde uma oportunidade. Só que existem momentos em que você precisa esperar, tá ligado? E se você vai muito apressado, tu se ferra. Como que a gente consegue identificar, por exemplo, que é o momento certo de a gente tomar uma decisão, tá ligado? Como que, tu acredita que a gente possa melhorar esse discernimento, esse conhecimento para tomar umas decisões mais efetivas, mais assertivas? Como que a gente pode melhorar? Cara, acho que a primeira coisa que você precisa ter em mente é o tamanho da decisão que você está tomando. O que eu quero dizer com tamanho, para ficar mais claro? Quando a decisão está mais perto de ser irreversível do que de ser algo que dá pra você modificar, mas você tem que pensar. Uma coisa que vai mudar a tua vida pra sempre, que você não pode voltar atrás, tem que ser pensado. Dificilmente você vai acertar se você tomar decisões desse tipo no impulso. Porque em algum momento você vai... Não é óbvio. Não é uma decisão óbvia, sabe? Você chegar e dizer, cara, eu vou deixar tal coisa pra trás, vou mudar minha vida por completo, porque eu realmente acredito que vai ser esse o caminho. Não é tão óbvio assim. Então, decisões do tipo irreversíveis, eu acredito que a gente precisa pensar mais. Talvez deixar o tempo, dormir, acordar, ficar ali uns 10 dias, talvez até um mês, alguns meses. Obviamente, tendo tempo. Agora, existem decisões que são óbvias. Você tá dentro da sua cidade, você tá vivendo uma vida na média, medíocre no sentido de estar na média, e você tem uma oportunidade de furar essa bolha, de sair, de alcançar um nível diferente, uma frequência diferente e, consequentemente, estar exposto a resultados diferentes. Cara, isso aí é uma decisão óbvia. Você só não vai se você tiver a mentalidade fraca. Se você tiver a mentalidade alinhada pro crescimento, é muito óbvio que você precisa sair da sua zona de conforto pra buscar algo melhor. Então, acho que a primeira coisa, mano, que a gente precisa ter noção é o tamanho da decisão que a gente tá tomando e o quão óbvia ela é.
Se não é uma decisão óbvia e é irreversível, cara, leva mais tempo. Não toma essa decisão no impulso, não toma no momento de emoção, espera um momento tranquilo. Agora, se é uma decisão mais óbvia ou não é irreversível, é um teste, cara, faz, pô. Porque não tomar uma decisão já é tomar uma decisão, né? Mano, absurdo, concordo demais contigo que tu falou, tá ligado? Principalmente porque, por exemplo, aqui como vocês sabem, a gente fala sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento. O objetivo, cara, é trocar uma ideia verdadeira, tá ligado? Pra gente que tá no mundo dos negócios, do empreendedorismo, a gente sabe a importância, tá? E agora eu vou falar sobre isso, a importância de você tomar decisões. Por exemplo, às vezes você tá num negócio ou você tá, começar do zero, tá? Às vezes você quer começar um negócio e você abdica da oportunidade que você tinha de tomar uma decisão de iniciar um negócio. Você vai e perde uma oportunidade porque você não quis tomar essa decisão. Então, a partir do momento que você começa a ter uma astúcia, uma inteligência melhor para tomar decisões, você não perde oportunidade. Então, você falar de tomada de decisão, você entender a importância disso, do qual você precisa ficar afiado na escolha das suas decisões, e as suas decisões, cara, elas têm que ser baseadas em você. Uma parada que eu acredito. Hoje a gente vive muito na internet, eu trago muito isso aqui pros meus seguidores. Sobre a parada de, como a gente é influenciado. Por exemplo, uma Porsche que passou aqui, a gente agora tava gravando. Porra, a Porsche é linda pra caralho. Mas já parou pra pensar? Realmente você quer ter uma Porsche? É um desejo teu ou é um desejo que te vender? Tá ligado? Então, as tuas decisões, elas são baseadas no que você realmente quer ou no que a mídia te vendeu, tá ligado? Porque eu particularmente acho a Porsche linda, claro que eu teria, tá ligado? Mas não é minha primeira meta. Porra, eu sou doido por uma chácara, mané. Eu preferia 1000 vezes comprar uma chácara do que comprar uma Porsche. Por mais que, por exemplo, a Porsche, pra mim, que tô no digital, a gente sabe, comprar uma Porsche tu vende mais. Faz diferença. Tá ligado? Então, ter essa noção de que tomar decisões é um bagulho importante, já te faz querer ter mais inteligência, mais sabedoria para tomar decisões. E se eu não me engano, você vai poder me corrigir, tem um cara na Bíblia, o rei Davi, se eu não me engano, não foi? Me pediu sabedoria. O Salomão. Rei Salomão. Em meio a tanta coisa que ele podia pedir a Deus, ele pediu o quê? Sabedoria. Pra quê? Pra tomar decisões. Você ter sabedoria, você buscar conhecimento, buscar se desenvolver pra tomar decisões, pode ter certeza que vai, alavancar muito a tua vida, tuas decisões, teus negócios e ter uma vida muito mais tranquila, tá ligado? Eu acredito muito nessa parada. Sim, cara, inclusive é legal você ter falado de Salomão, porque um dos versículos de Provérbios, Salomão, ele escreveu esse livro, pra quem não conhece a Bíblia, Salomão escreveu um livro que chama Provérbios e lá ele dispõe um pouco e explica os conceitos que ele acredita pra tua vida, pra você levar pra você, como você deve agir, o que você deve pensar na sua vida, como se ele estivesse escrevendo pra um filho dele. E um desses versículos ele diz assim: na multidão de conselheiros há sabedoria. Então é legal que ele pede sabedoria a Deus e aí depois ele diz aonde a sabedoria tá. Quando ele pede sabedoria a Deus, Deus concede a ele na história, sabe? Você consegue entender isso de acordo com a história. E aí quando ele realmente escreve sobre sabedoria, é como se ele tivesse dito que Deus colocou ao lado dele pessoas que pudessem aconselhar. Grande parte da sua capacidade de tomar decisões certas está mais ligado às pessoas que estão à sua volta do que a você propriamente dito. Se cercar de pessoas que tomam boas decisões, que têm mais experiência que você e que têm uma mentalidade igual a sua ou mais avançada ainda do que a sua, é um hack para tomar decisões melhores, porque você vai estar exposto a todo momento a um comportamento de pessoas que chegaram lá ou que estão indo para o mesmo caminho que você. Quando você cerca de pessoas que não estão indo para o mesmo caminho que você, que não têm o mesmo objetivo, você está exposto a tomar decisões piores, sem perceber. Faz sentido? Ah, caraca, moleque. Eu falo pra vocês, rapaziada, cara, a internet é um mar de oportunidade, desde que você filtre muito bem os teus conteúdos. Toda fonte de sabedoria, conhecimento que você pode adquirir pra desenvolvimento pessoal, não tá em coach de internet, tá ligado? Nada contra os caras, um trabalho, beleza, é o trabalho deles. Mano, vocês, às vezes, vai muito sobre a influência de outra pessoa. E aí, na internet a gente tem um bagulho que é, você é a média das 5 pessoas que você anda, você é a média disso aqui. Mas a maioria das pessoas que te falam isso, se tu for buscar a referência da tua referência, a referência dele é uma referência bíblica. Pode ter certeza. Tá na Bíblia, tá na filosofia. Você aprender, mano, sobre a vida no geral e você aplicar aos seus negócios, às suas decisões, à sua formação. Por exemplo, eu trabalho com marketplace. O que eu preciso entender sobre a outra pessoa? E aí eu te respondo. Eu preciso entender o que desperta desejo nela. Eu aprendendo sobre
pessoas, eu aprendo sobre negócios. E como que eu aprendo sobre pessoas? Estudando sobre a vida. Como que eu estudo sobre a vida? Pô, a gente acabou de falar, tem algumas sabedorias em filosofia, na Bíblia, e tudo isso vai te ajudar a desenvolver melhor a sua sabedoria pessoal para tomada de decisões. Pegou a visão? Tudo tá alinhado. Desde que você filtre as coisas que você vê, você lê, estude, foque, cerque-se de pessoas realmente boas. Pode ter certeza que, tipo, não tem muito pra onde correr, é sucesso. Por exemplo, eu estou aqui a gente tá gravando aqui em Ipanema. Esse cara aqui é uma grande referência pra mim, pô. O cara é brabo. É a primeira pessoa que vocês estão vendo aqui no meu YouTube. Porque eu não vou colocar qualquer pessoa aqui pra gravar comigo. É uma puta de uma referência. É um moleque que me bota pra cima. Astral, correria pra caralho. Não reclama de trabalhar. Tem os objetivos parecidos. Por que caralho eu ia botar do lado aqui uma pessoa que estaria falando de trair, fumar droga? Tipo, mano, eu não vou criticar ninguém. É o momento do cara. Se aquilo faz feliz pra ele, beleza. Mas não é o que me faz feliz. Então eu preciso andar e ter ao meu lado pessoas e coisas que me fazem feliz. Pegou a visão? Isso é uma puta tomada de decisão. Porque quando eu escolhi as minhas amizades a dedo, eu escolhi parar de ir pra certos lugares, foi uma decisão difícil que me fez perder amizades antigas. Mas em compensação, eu tenho o Pedro, que é uma amizade que eu fiz um pouco mais de um ano. O que esse moleque já me botou pra cima, o que esse moleque já me deu de oportunidade, é um bagulho absurdo. Que só consegui graças às tomadas de decisões boas e assertivas que eu tomei ao longo da minha vida. Uma gigante tomada de decisão que eu fiz foi fechar uma mentoria com um grupo empresarial que ele faz parte. Eu conheci ele lá, eu de cliente dele virei amigo. E hoje eu paguei um certo valor lá, e esse valor já me retornou, tipo assim, em centenas de milhares de reais, porque todo aquele conhecimento que eu peguei ali, eu absorvi. Todas as referências que ele me passou, eu absorvi. Eu preciso de um contato, qual é, Pedro? Ele me passa. Então, essa é a importância de vocês tomarem boas decisões, tá ligado? Pra poder alavancar ainda mais o negócio, alavancar a vida, viver uma vida tranquila, porque eu sei que parece ser difícil, mas eu sei que parece ser complicado, mas é mais simples do que parece. Só que eu sempre trago uma coisa simples que não é fácil. E isso é uma das coisas. Isso é muito simples, mas não é fácil. Não é fácil você deixar amizades antigas pra trás. Não é fácil você escolher trabalhar mais, abrir mão de alguns prazeres imediatos, tá ligado? Mas são tomadas de decisões que vão te deixar mais perto do teu objetivo, tá ligado? Pô, tu falou algumas coisas que são muito interessantes, mano. Acho que a primeira que tu falou foi sobre entender sobre a vida, entender sobre as pessoas e como isso te adianta na vida. Vamos destrinchar isso aqui. A primeira coisa que você precisa saber, e isso não sou eu que tô falando, tá? É a vida, é o que realmente existe como princípio, beleza? Como princípio. Em toda a história, pessoas que tomaram decisões melhores foram mais, como é que eu posso dizer? Tiveram mais sucesso. Em toda a história, independente da época, desde que nós éramos caçadores e coletores, até hoje que nós estamos no modo de produção capitalista, pessoas que tomam decisões melhores, têm um discernimento melhor, são mais bem-sucedidas. Perfeito? Isso daí é um fato, é um princípio, você precisa entender isso, tá? Quando eu falo sobre entender a vida, no caso que você trouxe, eu tô falando justamente de entender os princípios que fazem com que as coisas aconteçam. Quando você aprende uma tarefa nova e você é aquela pessoa que vai ali no YouTube e só pesquisa como fazer aquilo, pega o tutorial, copia e cola e faz, você dificilmente vai entender quais são os fundamentos daquilo que tu tá aplicando. Então, vou dar o seu exemplo, tá? Você trabalha com marketplace. Uma coisa é tu ir no YouTube, pegar e entender como cadastrar um produto e colocar para vender. Outra coisa é você entender como a plataforma funciona, como a plataforma entrega, como as pessoas compram, qual o comportamento que as pessoas têm ao comprar algo na internet. E isso vai muito além de marketplace. Você vai lendo sobre até o momento que você começa a entender como toda engrenagem funciona até chegar aquilo lá. E aí você consegue tomar decisões de forma muito mais assertiva, porque você não está tomando decisão baseado no tutorial, você está tomando decisão baseado no que é, no fato, como as coisas se desenrolaram para chegar até o momento em que elas estão. Existe um cara chamado Naval Ravikant, ele é um empresário muito conhecido, é uma lenda, ele se diz, ele não se diz, mas as pessoas que escrevem falam sobre ele, dizem que ele é uma lenda no Vale do Silício. E basicamente esse cara ele é um investidor nato. Hoje ele tem um patrimônio de mais de 100 milhões de dólares e ele escreve sempre sobre felicidade e enriquecimento no Twitter dele. E um dos princípios dele, que ele sempre fala, é sempre pense por primeiros princípios. Nunca confie 100% naquilo que as pessoas te dizem. Entenda quais são os princípios baseados no objeto de análise em si. Entenda eles e a partir disso tome suas próprias decisões. Sempre questione. Nunca deixe que uma decisão seja tomada simplesmente porque alguém te disse algo. Porque a tua intenção estar afiada para tomar decisões boas é mais importante do que o conhecimento que você tem.
Vamos destrinchar isso aqui pra ficar claro. Conhecimento é commodity. Você pode ler, abrir a internet, abrir o ChatGPT, você vai adquirir conhecimento. Agora, você ter uma intuição afiada para você ter um feeling de sentimento mesmo, de quais decisões você deve tomar, cara, isso é ouro. Porque isso vai te colocar em lugares melhores. E aí como você faz isso? Desenvolvendo a tua intuição. Testando, confiando em você mesmo. Errando, porque decisões erradas também são precisas. E aí em algum momento você vai começar a acertar. Porque você vai se expor a esse aprendizado. Faz sentido, mano? Demais, irmão, demais. Vou trazer agora pra vocês uma curiosidade absurda. Ele falou sobre intuição, cara. E a intuição, ela tá diretamente ligada às tuas tomadas de decisões. E aí, olha só que legal. Não sei se vocês conhecem o Azé Cortinez. Ele foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal aqui no Brasil. Ele saiu recentemente, tem alguns anos. Eu fiz o programa dele, que é a liderança e desenvolvimento do século XXI, tá ligado? E lá ele fala sobre intuição. Isso é muito interessante, né? Você saber questionar as pessoas. O Azé era um cara de sabedoria absurda. Eu sou um mero aprendiz que tô aprendendo agora e aprendi muito com ele. Mas isso não me impede de discutir com ele, sabe? A gente tem uma discussão saudável. Ele tem um ponto de vista, eu tenho outro. E a gente foi discutir o que é intuição. E já que a gente falou de intuição, acho que é muito bom a gente explicar o que é. Ele trouxe a explicação dele, concordo. Agora eu vou trazer pra vocês a minha e a do Azé. Porque a gente, sempre que a gente conversa isso, a gente discute. Porque ele acredita que intuição é uma coisa e eu acredito que intuição é outra totalmente diferente. Por exemplo, pro Azé, ele acredita que intuição ela não é do nada. Tipo assim, não tem origem. A intuição pro Azé, ela tá no mundo do invisível, tá entendendo? É como se você tivesse ali, sei lá, uma sabedoria que não veio de algum outro lugar diferente, sei lá, divino, não sei explicar, tá ligado? Na ideia dele, tipo, algo divino e tudo mais, que vem e te dá aquela sabedoria, aquela intuição, tá ligado? E eu falei, Azé, eu super concordo com você em parte, porque eu acredito também que a intuição, ela vem do invisível, mas ela vem do subconsciente. Pra mim, a intuição nada mais é do que fatores de vida que você viveu, sabedorias, experiências, conhecimentos, tudo aquilo que está no teu subconsciente que vai te ajudar a tomar uma decisão presente com base nas tuas experiências passadas. Perfeito. Sobre o que tu leu, o que tu viu, tu ouviu, e hoje você vai decidir, e a tua intuição, ela vai ligar uma coisa com a outra, tá ligado? E vai falar, mano, vai por esse caminho. E tu não vai entender muito bem, mas tu só vai. Isso, irmão, é uma das melhores formas de tomar decisão. Claro, desde que você tenha uma sabedoria, você tenha uma vivência muito bem condicionada, você trabalhou a sua cabeça para tomar aqueles tipos de decisões. É isso, quando você trabalha na tua sabedoria, trabalha no teu conhecimento, você trabalha melhor na tua intuição e logo você toma melhores decisões ao longo da sua vida. Cara, tem uma coisa que eu acho que é legal a gente trazer. Eu vou te fazer a pergunta, aí depois eu falo também. Se você fosse criar um método, um processo para tomar uma boa decisão, ou melhor, sentir confiança na decisão que você está tomando, a ponto de você sentir paz, cara, realmente é essa decisão que eu tenho que tomar e eu estou disposto a arriscar por isso. Se você criar um método para tomar a decisão, cara, qual seria? Como você pensa quando você vai tomar uma decisão difícil? Como você faz isso? Primeiramente, obviamente, tá ligado? Eu analiso meus princípios. Por exemplo, eu sou um cara que eu prezo muito pela minha família. E hoje, a minha mãe vive a vida dela, graças a Deus. Meu irmão vive a vida dele, graças a Deus, bem. E eu vivo a minha vida bem com a minha namorada. E a gente tem planos de se casar, planos de montar a nossa família, ter nossos filhos. Então eu sou um cara muito família. Os meus princípios estão ligados à família. A minha decisão, ela tem que ir alinhada diretamente com o bem-estar da minha família. Por exemplo, vou abrir uma nova empresa. De que é essa empresa, tá ligado? Como que isso vai me afetar? Como que isso está ligado diretamente aos meus princípios? Trazer um exemplo mais radical. Já me ofereceram a oportunidade de divulgar casa de aposta, aquele site de tigrinho. Isso não está alinhado com meus princípios. Eu não acredito nisso, acho isso errado. Primeiro ponto é analisar meus princípios. Beleza. Analisei meus princípios, estão de acordo? Segunda fase, eu vou estudar sobre aquele tema ou coisas relacionadas. Como é que eu faço para estudar? Obviamente, pesquisando, lendo livros, mas aqui é um dos maiores hacks, perguntando para quem já passou por aquilo, para pessoas experientes, pessoas mais velhas que viveram aquilo, ou pessoas mais novas que vivem isso. E aí, cara, com base nos meus princípios, no meu estudo, nas minhas indicações, eu meio que treino muito bem a minha intuição e tomo aquela decisão baseada nisso, tá ligado? E é assim que eu faço. Legal, legal. E tu, meu mano?
Cara, eu concordo contigo, acho que tudo que tu falou também, eu também sigo. Tem 3 pontos que eu acho relevante a gente trazer aqui para criar essa clareza de um processo, né? Acho que a primeira coisa é você entender que, ponto 1, né? É você entender que tudo que você faz, tudo que você vê, tudo que você ouve, que você aprende, vai estar relacionado a uma decisão que você vai tomar agora ou no futuro. Aquilo que o Nathan falou sobre o seu subconsciente é muito verdade. Quando você tem consciência daquilo que você está trazendo de input para a tua vida, de input para o teu cérebro, você tem que ter confiança de que aquilo é bom. Porque o output, a saída daquilo, vai ser exatamente o que entrou. Então, se você é uma pessoa que ouve músicas que te colocam para baixo, se você é uma pessoa que vê novelas, séries, filmes, que te traz alguma conotação negativa, um sentimento negativo em relação a alguma coisa, cara, você vai reproduzir isso. Então, você está muito mais exposto e sujeito a tomar decisões erradas se você é uma pessoa que coloca muitos inputs errados na tua vida. O primeiro ponto é esse. Então, cuida daquilo que você realmente absorve para você ter noção daquilo que você vai reproduzir. A segunda coisa, e isso é um hack muito legal, é você pensar na sua decisão e aí você pensa o que pode dar de errado em cada uma das opções. Primeira coisa, cara, o que pode dar de errado? Se tudo der errado, qual que é o pior caso de todos? Porque você tem que sempre fugir do risco da ruína. Se você pode perder tudo e você tem um risco grande de perder tudo, é legal que você não tome essa decisão. São raros os casos em que vai ser a decisão certa. Esse é um ponto. E aí o outro lado disso é, se todos os caminhos derem certo, qual deles eu vou ficar mais feliz no final? Tem 2 caminhos a seguir. Os 2 vão dar certo. Cara, se tudo der certo nos 2, em qual dos 2 você vai se sentir mais realizado? Em qual dos 2 você vai se sentir mais feliz? E aí você começa a ter clareza daquilo que você realmente quer. E aí o terceiro ponto, que é realmente para fechar, é ser fiel àquilo que tu acredita. E se você acredita em uma coisa e talvez invalide as outras coisas, cara, eu acho que você deve ir nisso. Porque você ser fiel à tua convicção te gera autoconfiança e isso vai te gerar muito mais resultado ao longo da tua vida do que qualquer conhecimento, qualquer conexão, qualquer conselho. Você ter autoconfiança em si mesmo é o 80-20 de ser uma pessoa de sucesso. Porque se você tiver autoconfiança em você mesmo, você nunca vai desistir. E desistir nunca é uma escolha, nunca é uma decisão. Então é isso. Olha que absurdo, filho. Pra cima. Irmão, tamo junto. Foi um prazer. Obrigadão sempre por esse conteúdo. Obrigadão mesmo. Porra, sempre que eu converso contigo, minha cabeça faz bom. Tá ligado? São vários insights. Irmão, eu só tenho que agradecer pela tua amizade, pelos insights. E rapaziada, vocês curtiram esse vídeo, não se esquece de curtir, comentar, se inscreve se tu não é inscrito, tá? Nas redes sociais. Eu, Pedro Luci, são 2 O's no final. Tá? Então, segue ele lá, tá? Que ele vai divulgar o YouTube dele por lá também, beleza? Pra vocês acompanharem o conteúdo. Cara, vamos que o objetivo aqui, mano, é isso. É se desenvolver, é pensar nas reflexões que estão no nosso dia a dia, botar aquilo pra frente, tá ligado?